Olá, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é o dia de brilhar. Hoje é o dia da matemática. Vou dar até aquele girinho que você já conhece, porque hoje o bicho vai pegar. Porque hoje nós vamos relembrar o oitavo ano, uma matéria fofa, chamada de radiciação. A famosa raiz quadrada, raiz cúbica, coisas desse tipo, beleza? E para brilhantar a minha aula, para, sim, criar tipo um sol, temos o quê? Vânia. Ah, minha parceira de vida, a rainha, a princesa, sei lá de quê, do Kamehameha. Vamos ver aqui então, turma, a ideia aqui é o seguinte. Olha o nosso tema, radiciação. Lembrando, oitavo ano, PET 2, semana 2. Fechou? Sim? Então, hoje, o que você vai aprender? O que você vai aprender hoje? Então, efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica, identificando a sua aplicação no mundo físico, bem como em outros componentes curriculares. Falei chique. Vânia, falei chique, não falei? Falei. E isso vai ser o quê? O nosso começo. Dá um spoiler, vai ser o nosso começo. Agora, a outra parte da aula vai ser resolver problemas usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Top, top. Então, vamos dividir a aula em dois pedaços, tranquilo? Então, para a gente começar, potências de 10. Galera, potência foi um papo que a gente bateu no outro encontro. Mas agora nós vamos retomar com uma potência muito específica, a potência de 10. Quer ver como? Olha que interessante. Uma dica, fique ligado nos expoentes envolvidos. Tente observar um padrão. Como assim, Lucas? Vamos começar? Gente, 10 elevado a 1 é 10. Aí eu vou te perguntar, o expoente é quanto? É 1. Quantos zeros tem no meu resultado? Um só. Vamos namorando. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Qual que é o expoente de 10 ao quadrado? 2. Quantos zeros eu tenho no resultado? 2 também. Ah, professor, então se for 10 a 3, vai ser o algarismo 1 seguido de 3 zeros? Sim, sim, porque 10 a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Tranquilo? Agora nós vamos ver com expoente negativo. Nós vimos no outro encontro que quando você tem um expoente negativo, você vai inverter a base elevando a uma potência, né? Vamos supor, a um expoente positivo. Tranquilo? Como assim, Lucas? 10 elevado a menos 1. Qual que é o inverso de 10? É 1 décimo. Só que você vai levar esse 1 décimo a 1, a mais 1. Então, 1 décimo elevado a 1 é 1 décimo, que é 0,1. Bacana, top. 10 elevado a menos 2 é 1 décimo ao quadrado, ou seja, é 1 décimo vezes 1 décimo, que é a mesma coisa do que 1 centésimo, que é 0,01. Beleza. 10 elevado a menos 3 é 1 décimo elevado a 3, que é 1 décimo vezes 1 décimo vezes 1 décimo, que é 1 milésimo, que é 0,001. Eu quero que você preste atenção, principalmente em relação ao número de casas decimais ou até mesmo com uma associação com zeros, beleza? Mas aqui eu quero que você entenda que 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. 10 elevado a menos 2 é 0,01. E 10 elevado a menos 3 é 0,001. Se você pegou isso, sucesso pra gente. Bacana? Agora nós vamos aprender a escrever o número em uma notação muito especial, muito específica também, chamada de notação científica. Quer aprender? Vem comigo! Escrever um número em notação científica é escrevê-lo como um produto de dois fatores, sendo um deles uma potência de 10 e o outro fator A no intervalo de 1 até 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Não, professor, falou bonito, mas, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Pensa comigo aqui, ó. Imagina esse número bonitinho, 2.468. Você concorda comigo que 2.468 pode ser escrito como 246,8 vezes 10? Você enxerga isso? Mas só que
esse produto, você tem um número e uma potência de 10, porque 10 é a mesma coisa do que 10 elevado a 1. Esse produto é uma notação científica? Não, porque esse número aqui, ó, esse número aqui, ele não vai ser um número entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser 10. Concorda? Esse carinha aqui, ó, olha que fofo, 246,8 é maior do que 10. Continuando, vamos ver aqui, ó. Imagine agora, esse produto, 24,68, vezes 100, fornece esse carinha aqui também. Não tem nenhum problema não. Mas olha que interessante. Esse 100 é 10 ao quadrado. A minha pergunta agora é, esse produto aqui, ó, é uma notação científica? Não. Por quê? Esse fator aqui não está no intervalo indicado pela definição. Entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Beleza? Agora, Lucas, e esse valorzinho aqui agora? 2,468 vezes 1.000, ou seja, 1.000 sendo 10 elevado a 3. Esse produto é uma notação científica? Sim, porque esse carinha aqui, turma, é um número entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Beleza? Então, essa é a única notação que vai ser o quê? Científica, de acordo com a definição. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Olha que interessante esse exemplo aqui, turma. 0,0065. Então, primeira coisa, eu quero transformar ele em fração. Isso aqui é 65 dividido por 10.000. Legal, legal. Só que 65 dividido por 10.000 é a mesma coisa do que 65 vezes 1 sobre 10.000. Mas só que 1 sobre 10.000 é a mesma coisa do que 10 elevado a menos 4. Aí olha aqui para mim, olha no fundo do meu olho. Essa representação final aqui é a representação em notação científica? Não. Sabe por quê? O 65 não está dentro do intervalo indicado pela definição. Beleza? Tinha que estar entre 1 e 10. Concorda? Agora olha que interessante. O 65 é a mesma coisa do que 6,5 vezes 10. Você concorda comigo? E eu vou juntar essas potências de 10 aqui, ó. Produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Mais 1 mais menos 4 vai dar menos 3. Então vai ficar assim, ó, 6,5 vezes 10 elevado a menos 3. Ô turma, essa representação agora ela é científica. Por quê? Você tem uma potência de 10 e ao lado, coladinha da potência de 10, você tem um número dentro do intervalo proposto pela definição. Legal? Lucas, mas qual intervalo que é esse? Que eu estou pensando aqui, mas... O intervalo é de 1 a 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Beleza? Agora, turma, o que vai acontecer? Eu vou te pedir para transformar esses números em notação científica. Só que eu quero te passar um atalho. Olha qual que vai ser o atalho. Você concorda que esse expoente aqui, pensa, ele não foi construído à toa. Ele não foi. Pensa comigo, o que aconteceu com a vírgula? Para gerar o 6,5, eu andei com a vírgula 3 casas para onde? Para a direita. Então isso vai influenciar diretamente no expoente da potência de 10. Mas a gente vai fazer um combinado. Quando você pega a vírgula e anda para a esquerda, o expoente da potência de 10 vai ser positivo. Quando você anda para a direita, vai ser negativo. Olha, Lucas, o raciocínio é contrário mesmo? É. E lá no expoente vai estar o número de casas que você deslocou. Nó, Lucas. Calma, gente. Vai dar certo. Aqui, ó. 54.000 em notação científica. Não, Lucas, eu não estou vendo vírgula aqui. Tá sim. Vírgula imaginária, após o último algarismo. Essa vírgula tem que ficar entre os algarismos 5 e 4, não é? Então vai ficar assim, ó, 5,4000, não tem nenhum problema, pode deixar assim, vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas eu andei? Eu andei 4. Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então, expoente positivo. Então, aqui 4. Ah, professor, então não é difícil, não. Quer dizer que quando anda para a direita, o expoente negativo. Então vamos ver aqui, ó.
essa vírgula tem que ficar entre quem? Entre o 2 e o 5. Concorda comigo? Então vai ficar assim, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Porque a vírgula sai daqui e vem para cá. Desloca 4 casas para a direita. Só que, como foi para a direita, o expoente tem que ser negativo. Galera, essa parte aqui vai ajudar muito vocês, principalmente no futuro, no que se compete à física. Beleza? Principalmente. Agora, o nosso outro tema da aula vai ser a parte de radiciação. O que é a radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, eu quero que você trate elas como se uma tivesse envolvida junto com a outra. Sim? Então aqui, ó, vamos pensar. Raiz quadrada de 36. Você sabe quanto que dá a raiz quadrada de 36? Vai dar quanto? Vai dar 6. Por que, Lucas? Porque 6 ao quadrado resulta em 36. Ô Lucas, qual que vai ser a raiz quadrada de 0,16? Isso aqui, turma, é 0,4. Por quê? 0,4 ao quadrado resulta em quanto? Em 0,16. Quanto que dá a raiz cúbica de menos 8, Lucas? É menos 2. Porque menos 2 elevado a 3 é a mesma coisa do que menos 8. Legal? Relembrar isso aqui bonitinho? Lembrando aqui, raiz quadrada porque o nosso índice aqui é 2. Raiz cúbica porque o nosso índice é 3. Top. O que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer o seguinte. Eu vou te passar uma série de afirmações que são afirmações que vão te ajudar a ter discernimento dentro dessa matéria. Quer ver a primeira? A raiz de índice ímpar de um número positivo é um número positivo. Por exemplo, raiz de índice 3 de 8. Isso aqui é 2. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Tranquilo? Próxima propriedade. A raiz de índice ímpar de um número negativo é um número negativo. A gente viu isso aqui agora, turma. Raiz cúbica de menos 8. Isso aqui sai por quanto? Menos 2. Beleza? Raiz cúbica de menos 8, menos 2. Agora, olha as particularidades. A raiz de índice par de um número positivo é um número positivo. Gente, tatua isso na testa. E vai falando isso várias vezes, porque no futuro você vai precisar disso aqui. Então aqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 16 é quanto? É 4. Beleza? Raiz quadrada de 25 é 5 e assim vai. Legal. Agora, raiz de índice par com número negativo dentro não é um número real. Por exemplo, raiz quadrada de menos 16. Esse valor não pertence aos números reais. Beleza? Raiz quadrada de menos 16 não pertence aos números reais. Aí o não pertence a gente coloca um tracinho cortado. Beleza? Sim. Então, por exemplo, outro número que não pertence. Raiz quadrada de menos 25 não pertence aos números reais. Beleza? Então aqui, ó, toma cuidado. Agora, esse número aqui, ó, raiz quadrada de 16 é 4. E 4 pertence aos números reais. Belezinha, turma? Tranquilo? Sim? Então, quando a parte interna for negativa e o índice aqui for par, o número não pertence a esse conjunto. Legal, bacana. Brincamos um pouco sobre isso. Agora eu vou te passar uma propriedade que vai te ajudar muito. Mas muito, muito mesmo, que são as potências com expoente fracionário. Então imagine que você tenha essa potência aqui, ó, A elevado a M dividido por N. Isso daqui, pessoal, eu posso transformar em uma raiz. Como que vai ser a raiz, Lucas? Vai ser raiz de índice N de A elevado a M. Não, professor, que notação estranha. O denominador vai ser o índice. E o numerador vai ser o expoente da parte interna. Quer ver com um exemplo numérico, como fica mais fácil? 2 elevado a 5 sétimos. Isso aqui vai ser raiz de índice 7, beleza? De 2 elevado a quanto? A 5. Ou seja, o denominador vai ser o índice do radical e o expoente vai ser, ó,
O numerador vai ser o expoente da parte interna. Repetindo, o denominador vai ser o índice do radical e o numerador vai ser o expoente da parte interna. Lembrando que eu continuo ainda com o quê? Com a base 2. Beleza? Show, gente? Tá tranquilo? Na paz? Vânia, tá de boa? Tá curtindo, Vânia? Radiciação é um tema legal. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos calcular algumas raízes quadradas. Vamos ver? Nossa, eu sei, até sei algumas raízes quadradas de cabeça. Mas se o número for um pouco maior, a gente sabe somente, né, de cabeça, assim, os principais. Raiz quadrada de 81, de 100, coisas assim, não é? E se fosse um número um pouco maior? Como que nós vamos fazer? Aí vem o nosso raciocínio. Mas antes, eu quero te propor um novo conceito. Observe comigo ali que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que é 25. 7 vezes 7 é 7 ao quadrado, que é 49. Os números 25 e 49 foram obtidos de um produto de dois fatores iguais. Concordam? Então, esses dois números, o 25 e o 49, recebem um nome especial. Sabe qual é o nome dado? Quadrados perfeitos. Então, vamos ver? Chamados quadrados perfeitos, esses números têm como raiz quadrada o fator que os originou. Como assim, Lucas? A raiz quadrada de 25 é 5. Ah, Lucas, entendi. A raiz quadrada de 49 é 7? É 7. Beleza? Sim? Então, ó, pra você ver. Eles possuem a raiz quadrada, o número que deu origem a eles, ou seja, o fator que deu origem a esses valores. Sim? Agora, eu te pergunto, se eu te pedisse para calcular a raiz quadrada desse número, o que você teria que fazer primeiro? Então, a primeira coisa, eu quero te ensinar um novo raciocínio aqui, que assim, vai melhorar a sua percepção 100%. Primeira coisa, você vai fatorar um número. Dividindo por 3, vai dar o quê? 75. Por 3, vai dar 25. Por 5, vai dar 5. Por 5, vai dar 1. Então, eu fatorei o número 225. Beleza? Decompus ele em fatores primos. Então, o que a gente pode afirmar? Que 225 é a mesma coisa do que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Mas nós vimos uma propriedade de potência que nos auxilia muito com isso aqui. O que eu posso pensar aqui? Isso aqui é a mesma coisa do que 3 vezes 5 ao quadrado. Concordam comigo? 3 vezes 5 ao quadrado. E isso aqui, ó, é 15 ao quadrado. Então, pensa comigo. Olha que doido. Você concorda que 225 é igual a 15 ao quadrado? Ah, então, raiz quadrada de 225 é a mesma coisa de quanto? É a mesma coisa do que 15. Ah, entendi, Lucas. Então vai ser o resultado, vai ser a base aqui do que você achou. Sim, mas eu quero te passar uma coisa melhor. Olha o próximo slide. Olha que doido. Para extrair a raiz quadrada de números inteiros quadrados perfeitos, decompomos o número em fatores primos, dividimos cada expoente por 2 e efetuamos a multiplicação obtida. Então, olha que doido. Você viu comigo que a fatoração resultou nisso aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, não foi? Qual que é o comando aqui? A gente já decompôs. Agora nós vamos dividir cada expoente por 2. Pensa comigo. 2 por 2 é quanto? É 1. Então aqui, ó, eu não vou ter mais o expoente 2, eu vou ter o expoente 1. Aí depois disso eu faço o quê? Esse produto. Beleza? Resultando em quanto, turma? Resultando também em 15. Aí você tem tanto esse modo, que eu expliquei para vocês aqui da fatoração, bonitinha, fazendo associação, como esse aqui do entendendo. Fechou? Então, turminha, ficamos por aqui. Próximo encontro, nós vamos associar um pouquinho mais de potência de raiz. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. E como eu sempre falo, a vida é mais calada, mas a vista é ótima. Fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma!